Meus irmãos, graça e paz. Quero neste momento trazer uma leitura bíblica e uma reflexão para as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 1 em diante, diz assim: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns para com os outros? Por que não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Paulo chama de injustos os tais cristãos que tomam esta posição de levar suas causas, os seus conflitos entre as autoridades que não conhecem a Jesus. E muito dessas autoridades, elas escarnecem, elas não creem no Evangelho de Cristo Jesus. Nós cristãos pregamos o testemunho de Cristo Jesus e só temos força em testemunhar de Jesus se mantermos o testemunho de Cristo em nossa vida. E Paulo repreende aqui os que tais comportamentos têm, chamando a atenção desses que têm tais comportamentos e dos demais, que existe uma liderança eclesiástica constituída por Cristo, que é responsável sobre o rebanho de Deus. E Paulo os exorta chamando-os a atenção. Meus irmãos, será que temos tirado das Escrituras 1 Coríntios capítulo de número 6? Creio que não. Continua escrito a palavra fiel e verdadeira. Porém, muitos cristãos não as têm na mente, não as têm no coração. E muitos cristãos a têm na mente e a têm no coração. Porém, ignoram, dando mais evasão ao seu ego do que a Cristo Jesus, na sua eminência de praticar o que está escrito. Paulo os fala: não é melhor antes sofrer o dano? Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis injustiça, vós mesmo fazeis o dano, e isto aos irmãos. Isto quebra muitos princípios e valores do reino na vida do cristão, gerando um mau testemunho e enfraquecendo o testemunho de Cristo, gerando escândalo para o Evangelho e para a Igreja de Cristo Jesus. Não vemos muito hoje na rede social
líderes eclesiásticos levando outros perante a justiça. Que efeito traz isso? Que edificação traz isso? Esta é uma mensagem de Cristo às nossas vidas. Não podemos ser somente ouvintes da palavra, precisamos ser praticantes para que o testemunho de Cristo seja evidente, eminente na nossa vida e alcance aos demais. Temos o exemplo de Cristo. Sofreu dano para resgatar a nossa alma da condenação eterna. Vemos o exemplo dos apóstolos, que eram açoitados, perseguidos, mas tinha alegria nas suas expressões, tinha o testemunho de Cristo como prioridade, eminência diante da mensagem que pregavam, para que o testemunho de Cristo não virasse um vitupério, não fosse anulado. Mas quanto mais sofriam, mais o Espírito de Deus dava crescimento à Igreja de Cristo, gerando numa proporção grandiosa o crescimento dos novos que iam chegando. Paulo e Silas foi açoitado e preso, mas aproximadamente da meia-noite eles louvavam, adoravam ao Senhor. E os céus se manifestavam com sinais, e almas se rendiam aos pés de Cristo. Lembrem, o Senhor constituiu mestres, doutores, pastores, que têm a capacidade dada por Deus para julgar a causa entre as dificuldades que a própria igreja tem. Para isso o Senhor levantou pastores e obreiros para servir a noiva do Cordeiro. Fique com esta reflexão. Fique com esta mensagem no teu coração. Reflita um pouco mais. Pense um pouco mais como está a nossa vida em Cristo. Porque se estamos nos conduzindo dessa forma, precisamos clamar aos céus e pedir perdão aos céus. Precisamos mudar a nossa mentalidade para que o nosso comportamento, a nossa conduta seja mudada imediatamente. Porque há uma advertência. É necessário que os escândalos venham. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Reflita, medite. Aos que causam os escândalos e aos que promovem os escândalos. É a mesma sentença, a mesma medida dos céus que virá se não se arrepender, se não se converter dos seus maus caminhos e se voltar ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos chorar as nossas misérias na oração, pedindo a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus sobre nós. Esta mensagem é para todos nós. Reflita, fique na graça e na paz, e que o Senhor Deus ilumine a tua mente e traga fogo sobre o teu coração. Graça e paz.